Olá, amigos e amigas. Estamos aqui mais uma vez com o nosso Negros Online. Hoje, para poder fazer uma conversa muito importante, que diz respeito, como sempre, as conversas são muito importantes no Negros Online, mas essa de hoje ela tem um destaque muito forte, que diz respeito à abordagem policial por raça, por parte de policiais e as câmeras de gravação de cada situação dessas. E hoje nós vamos conversar, muito felizmente, com os nossos professores ilustres, professor Marcos Antônio, professor Carlos Elias, professores da nossa Zumbi dos Palmares, professores que engrandecem a Zumbi dos Palmares com seu conhecimento. E a Zumbi dos Palmares está com seu vestibular em andamento. Venha para a Zumbi dos Palmares, se inscreva, você vai ter grande possibilidade de ascensão e de mobilidade social. E esse tema que vamos conversar hoje é um tema muito importante e vai ser transmitido, está sendo transmitido na nossa Zumbi dos Palmares e nas redes, em todas as nossas mídias sociais. Vamos fazer essa conversa de um tema muito importante porque tem acontecido muita controvérsia e muita discussão sobre essa questão das câmeras gravarem os agentes de segurança no instante de sua ação, no instante de sua atuação na sociedade. E para poder conversar, como já acentuei, vou convidar aqui aqueles que sabem do tema, né? Professor Marcos Antônio, o Ministério da Justiça já tem tratado com muita força dessa questão de discussão desse tema, sobretudo tentando estabelecer um protocolo para que todos os estados, municípios também, possam agir, assim, experimentando uma linha nacional, na perspectiva de ter, no Sistema Nacional de Segurança, né, uma ligação. Isso é importante, respeitando a autonomia de todos os entes, mas, de toda sorte, é preciso ter uma linha nacional. O protocolo do Ministério da Justiça é muito importante, e aí eu quero ouvi-lo, professor Marco Antônio, professor Carlos Elias, ouvir sobre isso, como vocês veem esse protocolo do Ministério da Justiça para tratar desse tema e como veem as ações que têm sido faladas em muitos entes do nosso Estado sobre esse tema e o que implica, o que precisamos atuar, como a sociedade civil também pode abordar esse tema. E o tema realmente é um tema que está na ordem do dia e eu queria iniciar separando em dois momentos, né? O primeiro, que é necessário, sim, nós somos uma federação e como federação é preciso criar regras que valham para todo o país de modo homogêneo. O Ministério da Justiça age bem, age com a inteligência de quem já foi ministro de Supremo Tribunal Federal, o ministro Lewandowski, ele leva essa expertise e tem uma mão afinada, né, para tentar propor matérias que não esbarrem muito em situações de diálogo, né? Por outro lado, nós temos também um Congresso extremamente conservador, com pautas muitas vezes reacionárias e de costumes, e entre elas está esse fato de exaltação de forças militares. Isso complica um pouco a relação e faz com que esses agentes do Congresso Nacional coloquem a coisa como se fosse alguma coisa invasiva à intimidade da pessoa do policial, por um lado, e por outro lado, alguma coisa que os expusesse demais e inclusive a responder por crimes que são talvez da própria conduta do andamento do processo da abordagem policial. Existe um conflito de cultura aí, né? A gente percebe muito uma questão muito forte de conflito de cultura. Eu acho que vai ser difícil, muito difícil, chegar a um denominador comum e de forma rápida. Mas eu continuo insistindo que é importante uma presença do Ministério da Justiça para tentar pacificar isso e transpor esse assunto para um padrão federativo, um padrão nacional. Boa. Boa. Se não houver essa construção nacional, não é responsabilidade de um ente somente, é, a construção da segurança pública é uma construção nacional. Embora nós não tivéssemos conversado aqui no início, no bate-papo, que nós não trataríamos de futebol, um tema que não é do nosso programa, mas, de toda forma, a gente tem que lembrar do VAR, não é, professor Carlos Elias? O VAR
é uma possibilidade de proteger o juiz, o agente, o jogador de futebol, a sociedade que está assistindo. Então, ali as câmeras registram e precisam se pedir o VAR, né, para poder assegurar se houve ou não uma penalidade, se houve ou não uma ação incorreta. Então, vamos tratar, como tratamos também dessa, e o VAR acabou sendo um benefício para a sociedade, benefício para quem gosta de esportes, um benefício para todos, né? Quem que estão que acompanham. Podemos jogar essa bola, falar que a construção de uma identidade assim, de uma câmera, de um acompanhamento, é uma proteção para toda a sociedade, para os agentes, para os atores, e é preciso ter essa medida nacionalmente também. Caserias, vamos nessa. E eu vou puxar essa questão que vocês estão debatendo, uma questão prática, que me parece que é o que fica na cabeça de todo mundo. Como a Câmara Policial pode ajudar numa abordagem, demonstrando que essa abordagem é feita por conta da raça, ou do sexo, ou da orientação sexual, ou aparência física? Então, todo aluno me pergunta, professor, na comunidade, como é que eu faço? O cara me abordou e tudo mais? Exatamente. Então, a gente explica que para abordagem, para qualquer abordagem, ela deve ter um preceito que é a fundada suspeita. Ou seja, o policial ele não tem a carteira e a arma ali e ele pode te abordar indiscriminadamente. A fundada suspeita é o que a gente explica para os nossos alunos levantar quando há uma abordagem. Olha, você me abordou por quê? Eu fui descrito por alguém? E se fui descrito, qual foi a descrição que te passaram? Isso, se a polícia está com a câmera ligada, ela está gravando. E essa prova, às vezes, pode ser usada lá na frente de uma forma que dê a conotação que essa abordagem foi feita só pela questão racial. Veja só a coincidência. Eu acabei de ser roubado ou furtado do meu celular. Qual a descrição que eu tenho? Ah, era um negro de camiseta branca e de boné. Quantos nós temos assim ali na frente? Um monte. E o primeiro que for abordado é o primeiro que vai ser levado para a delegacia. E aquela pessoa, naquele afã de uma descrição fútil, vai reconhecer por conta da raça negra. Então, essa é a bola que eu devolvo para vocês para a gente discutir o que foi feito no STF. Pô, aqui o jogo flui, o jogo corre para gente, para todos buscarmos não um empate, mas uma vitória da sociedade nesse momento. Também há que se perguntar, então, nesse sentido. As identificações são absolutamente, é, podem serem cometidas com muitas falhas, porque e a câmera, ela é um instrumento que pode dar uma solução, que vai explicitar o que houve naquele momento, naquele tanto. Talvez há que se perguntar, uma pergunta assim simples: quem tem medo das câmeras? Hein? Quem tem medo das câmeras? Elas ajudam a todos, ajudam ao agente, ajudam a sociedade. Por que se coloca controvérsia em torno do uso da câmera nos uniformes? Eu estive lendo a portaria, o protocolo do Ministério da Justiça, e ele me pareceu tão denso, tão oportuno. É importante que nós tenhamos segurança na sociedade. Ninguém abre mão de segurança. Sobretudo numa sociedade tão desigual como a que experimentamos no nosso país, que tem que superar esse momento de desigualdade tão grande. E as câmeras, elas vão dar contribuição para que todos tenhamos segurança, todos tenhamos tranquilidade. Eu vejo meio assim, professor Marco Antônio, que nós precisamos tratar dessa forma sem temor. Quem tem medo das câmeras? Pergunta, né? Olha, aqui em São Paulo, onde isso já acontece há algum tempo, a história dos policiais que usaram a câmera, que utilizaram a câmera, é favorável aos próprios policiais. A memória que existe aqui, foi construída aqui, ela ajuda, inclusive, a verificar que não cometem, a maior parte dos bons policiais não cometem abusos, eles fazem respeitando os protocolos da instituição.
e tem servido como resguardo da própria atividade policial. Agora, existem outros temas que vão sendo colocados em camadas, e um deles eu abordei no início, que é a questão de proteger a intimidade do policial. O policial tem que ter acesso a desligar a câmera quando estiver almoçando, quando for ao banheiro, em situações desse tipo. Mas isso nunca foi retirado do policial aqui em São Paulo. Existe talvez um escamoteamento de outras intenções, dando autonomias para fazer com que essas filmagens sejam relativas, né? Ou seja, o policial liga quando for conveniente para ele, né? Que isso aconteça. O fato de que, por exemplo, se ele tem o comando da câmera e ele entra em ação, ele tem que primeiro pensar em proteger a pessoa, proteger a si mesmo, né? Proteger a si, e depois, no meio de toda a ação, como é que ele vai se lembrar de ligar a câmera, Não, né? Então, existe esse debate. O atual secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo, ele é notavelmente contra. E ele cria dificuldades, né? Ele cria objeções, ele cria situações que não favorecem o melhor uso, e ele desconsidera, em boa medida, os bons resultados do uso das câmeras que já houve desde governos anteriores. Então, aqui em São Paulo nós temos uma questão que eu não queria usar a palavra, mas não tem outro jeito, é uma ideologização, sabe? Que tem uma perspectiva política diferente dos objetivos da ação policial. Então, fica difícil, fica difícil. Há outros estados em que isso também se torna muito forte, né? E a questão de separar segmentos da sociedade por pensamentos mais progressistas e mais à direita. Isso está pautando resultados administrativos. Isso é uma coisa triste. olha, essa é uma situação bem complicada, né? Felizmente, a gente tem, então, um protocolo nacional e que vai, objetivamente, com o programa de segurança com cidadania, vai trazer obrigatoriedades para quem adquirir essas câmeras, os estados, os municípios que adquirirem as câmeras, com os recursos do governo federal, serão obrigados a seguir esse protocolo. Mas parece que há o professor Carlos Elias citou um pouco também, uma certa cultura também que nós temos que reverter. Vocês vejam que o Rio de Janeiro, a Guarda Municipal, tenta, assim, a toda força, pressionar os vereadores para poder aprovar uma emenda à lei orgânica do município para ter o direito de estarem armados. Ora, está armado, a arma do guarda municipal deveria ser uma caneta. Ele tem que ter a câmera no seu uniforme, penso, e a arma dele é uma caneta para ele anotar as infrações de trânsito, as infrações às posturas, às legislações municipais. Ele tem que estar formado para esse aspecto, mas ele quer ser agente de segurança municipal armado e sem câmera. Vejam, então é uma cultura que nós estamos construindo nova. A câmera veio para ficar. Resistir à câmera? Não, é preciso termos uma nova cultura. A cultura da cidadania, a cultura da civilidade, a cultura de que a câmera veio para ficar e mais, para proteger ao policial, para proteger a sociedade. Não é proteger um ou outro em primeiro lugar, não. Protege os dois igualmente. Não é isso? É meio isso. É uma mudança de cultura que nós temos que experimentar nesse momento. Eu me estendi, mas eu queria acentuar esse aspecto, sabe, professor Carlos Elias? Sim, na verdade, quando eu falei aqui no início que a gente fala em sala de aula com os nossos alunos de direito penal, de processo penal, é para que eles sejam instrumentos de polarização dessa situação que nós estamos trazendo para o público em geral, porque os nossos espectadores é o público em geral. E o público em geral tem que entender que uma das discussões que nós estamos fazendo aqui é o perfilamento racial. Ou seja, o que que é o perfilamento racial? O professor Marcos trouxe aqui a questão dos protocolos policiais. O policial, quando ele faz a academia de polícia, ele recebe um protocolo da Polícia Militar,
O da Polícia Civil, ele recebe não um protocolo, mas orientações. E a Guarda Municipal, que você bem lembrou, ela recebe orientações para proteger o patrimônio do munícipe. Ou seja, o busto, né? A gente vê em Copacabana, Carlos Drummond lá, o óculos dele foi levado quantas vezes, né? Já perdemos a conta do número de vezes que foi destruído aquele patrimônio. Tinha que ter um guarda municipal não armado, mas com uma caneta para poder acionar e punir, responsabilizar esses atores, esses vândalos. Exatamente. Se ele tivesse com a câmera integrada na Polícia Militar ali na orla, com certeza nós teríamos a identificação. Então, quando a gente fala de perfilamento racial e alguns protocolos, a gente fala também de algumas culturas, ou seja, por que que hoje nós temos uma estatística de que os motoboys são os mais parados pela polícia em abordagens comuns? Porque o motoboy ele está com a face oculta com o capacete e está com o baú lá atrás. Há uma fundada suspeita que aquele baú não tenha comida para entregar, tenha droga? Não, mas é uma cultura que se criou e eles vão sendo parados sucessivamente. O que nós estamos trazendo para o debate aqui é a abordagem sem fundada suspeita nenhuma, apenas na questão da raça, no sexo. Então a gente fala que não importa se essa abordagem indiscriminada resulte num corpo de delito, ou seja, eu consegui pegar ali uma grama de droga, mas ela tem que ter um precedente. Por que que eu abordei aquele indivíduo? Eu abordei porque ele foi apontado como possível portador daquela droga. Não, eu abordei porque ele é um neguinho de camisa branca e de boné. Aí que está a diferença, né? Essa diferença é crucial. E aí pouco importa se aquela revista ela deu frutos ele está com droga. Não, mas ela é nula, porque ele não tinha uma fundada suspeita. Então, isso a gente traz a importância da cultura, do estudo para todo mundo. Por quê? Porque o policial pode fazer essa abordagem, mas eu, como um advogado criminalista, eu vou anular isso lá na frente. E essa é a discussão do STF. Então, o que que a gente traz? Que o sistema de justiça que vocês bem colocaram aí, mostra que está desativando essa rede de estereotipo. Ou seja, vamos sim utilizar câmeras, vamos sim utilizar protocolos de fundadas suspeitas. E a gente traz aqui no nosso programa essa questão positiva e dando força para que isso realmente aconteça. As câmeras vieram para poder ficar, penso. Mas é uma mudança de cultura que nós estamos, mudança de paradigmas, mudança de comportamento que a sociedade está se encaminhando para poder dar conta. Nós vamos continuar. E essa mudança de cultura é tão forte. Vocês vejam, essa questão do projeto, houve uma grita muito grande para poder se tentar criminalizar todo o uso de porte de maconha, de cannabis. Como o mundo hoje todo se debruça sobre a descriminalização da cannabis. Mas aqui no Brasil parece que é um projeto, porque não se planta maconha nas favelas, nos morros, não se produz armas nas favelas, nos morros, mas a abordagem é em cima de pretos e pobres que residem nessas áreas periféricas e nas favelas e os morros principalmente, para poder. E vão atirando porque tendo lá, se descriminalizar, vai o Estado arrecadar, vai ter em todo lugar e se muda a cultura. Aí esse é outro tema, não é esse tema, mas o problema é que a câmera vai atuar, inclusive, nessa proteção. Eu penso assim, estou muito animado com isso. Por fim, eu queria, antes de passar para você, ô Marcos, tem uma coisa que me chama a atenção, é que o protocolo do Ministério da Justiça, ele não é uma algema, não amarra, não endurece, é um protocolo cidadão, de uma civilidade, de humanidade, um protocolo extraordinário, porque ele acentua e resguarda a proteção até da intimidade, da inviolabilidade do agente de segurança, mas, sobretudo, ele vai ao encontro de combater o racismo. Na verdade, esse protocolo, para a gente acentuar aqui na nossa fala, é um protocolo para ser usado para câmera estar nos uniformes em uso, mas é um protocolo antirracista, sobretudo. Ele tem essa característica também. Eu penso assim também. O que me deixa um pouco preocupado ainda foi um exemplo recente de dias atrás, quando houve a derrubada do veto da questão das saidinhas, né? E é inevitável acompanhar nas redes sociais a propaganda de parlamentares que ajudaram a derrubar o veto, faziam. E com frases do tipo: bandido bom é bandido morto,
né? Quem tem que estar livre é o homem de bem. E tudo isso vem acompanhado de um desmonte de tudo aquilo que você constrói como um instrumento até de entusiasmo, né? Eu também tenho esse entusiasmo civilizatório. Eu acho que a Câmara veio para ficar, vai ser muito difícil removê-la da atividade profissional do policial, das forças de segurança de um modo geral, mas nós temos uma força contrária atuante, né, que me chama muito a atenção, e em especial nesse caso dessa solução mais tiro, porrada e bomba, né, que muita gente ainda apregoa como sendo a solução para como se fosse uma solução profilática, né, como se fosse uma solução higienista de sociedade. Nós temos um caminho longo ainda a percorrer. Eu acho que esse vai ser difícil dar o passo integralmente o passo atrás, mas o avanço, na medida em que ele poderia acontecer, talvez seja embargado por esse tipo de obstrução, sabe? É, me associo a isso também. Vai ter aquela resistência. Não, isso é novo, isso. E, infelizmente, os policiais que mais estão ousando disso é esses que querem a onda do tiro, porrada e bomba. Chegou e atirou e matou e ninguém viu. Não, Nina, não. Agora é preciso que o passo civilizatório foi dado e daqui para lá nós temos que ter mais avanço civilizatório. Nós não podemos ter esses recuos. Quem tem medo da transparência? Quem tem medo? Ora, é isso. Então, ouvindo um pouquinho mais do Carlos Elias, vamos indo para o nosso aqui no nosso Negros Online. Debatemos hoje, conversamos hoje sobre esse tema das câmeras na segurança pública para poder proteger o cidadão e proteger ao agente de segurança, como elas se comportam, como a gente deve se comportar diante das resistências. Vamos fazer uma cruzada cultural, uma cruzada também cultural nisso daí, Carlos Elias, para eu poder trabalhar para essa turma, mudar a cabeça. Poxa vida, o agente de segurança muitas vezes é negro, mas ele não se vê, né? Ele se vê Pois é. um homem que Eu, primeiro aborda o negro. eu que trabalho muito a questão penal, eu trago uma reflexão aproveitando a fala que vocês levantaram da questão das saidinhas muito rápida. Por quê? Porque quando você fez uma lei de execução penal, você tem um pensamento progressista, ou seja, a pessoa vai presa, depois de um tempo que ela ficou presa, enjaulada, no fechado, ela tem o direito de vir para o semiaberto, que é trabalha de manhã, volta à noite, dorme no presídio e assim sucessivamente no final de semana fica preso. E depois ela vem para o aberto. Porém, essa cultura da internet, e eu culpo muito a questão da internet, por quê? Porque se fala nas saidinhas. A saidinha, na verdade, ela funciona apenas e tão somente para o preso que já progrediu para o semiaberto, ou seja, ele já ficou no fechado por muito tempo, para que em datas cruciais ele possa estar junto ao seio da família e dessa forma ser reinserido na sociedade. Só que pega o contrário. 95% dos presos cumprem a saidinha e voltam. 5% fazem a evasão e os roubos. E aí evidenciam 5% em troca de 95%. Quem está no semiaberto, ele já tem o direito. Esse veto veio para os crimes que forem ocorrer daqui para frente. Uhum. Então, calma, vocês não serão atingidos. Não, porque a cadeia já vai virar, todo mundo já vai virar. Quer dizer, olha a atitude, o extremista que chega. Então, os fins não justificam o meio. E, já partindo, me permita, eu vi uma fala do senador Randolfo, se não me engano, dizendo que a única coisa que ele não ficava tão entristecido com essa decisão do Senado, do Congresso contra as saidinhas, é porque os meliantes, os bandidos, os desqualificados que foram quebrar o Congresso, quebrar o Senado, quebrar o STF, quebrar a presidência da República, não terão o direito à saidinha. Eles vão É. ficar guardados, cumprir todo o período deles trancafiados, esses malfeitores que atacaram a democracia. Mas é isso, esse tema ele está arrastado num grande tema, né, que é do endurecimento de uma sociedade. Nós vamos ter que tratar desse tema de novo e esperamos a sua companhia. Negros Online, realização da nossa Zumbi dos Palmares. Venha conosco.
Um abraço e até o nosso próximo encontro.